A gente está na segunda mensagem da nossa série chamada Últimas Palavras. A gente está planejando conversar sobre as últimas frases ditas por Jesus na cruz. Se você está vindo hoje pela primeira vez, eu vou te explicar mais ou menos a ideia dessa série. Jesus, já crucificado, ele faz algumas afirmações, ele profere algumas sentenças, e a gente vai se dedicar a falar, desde semana passada até o domingo da Páscoa, nós vamos falar sobre cada uma dessas sentenças. Na semana passada nós começamos a nossa série com a primeira frase dita por Jesus já na cruz, que é olhar para os seus acusadores e fazer uma oração dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E hoje a gente dá sequência aqui. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 23. A gente vai ler mais à frente, dos versos 38 ao 43. Lucas capítulo 23, versos 38 a 43. Semana passada também o texto usado foi um texto de Lucas 23, pouco antes. E dessa vez, dos versos 38 a 43, o texto vai dizer assim. Eu vou pedir mais uma vez para você manter a sua Bíblia ou o seu aplicativo abertos, mesmo depois da leitura, que a gente vai caminhando por esses versos à medida que a gente for conversando. Lucas 23, a partir do verso 38, diz assim: havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o Rei dos Judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Segunda sentença dita por Jesus na cruz é exatamente o verso 43. Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. A gente pede ao Senhor que nos auxilie, nos ajude no entendimento da mesma, no que ela nos ensina, para que a gente aprenda o que ela tem a nos mostrar e para que a gente viva também uma vida que te glorifique em todas as coisas. Que o teu Espírito Santo nos ilumine nesse momento no entendimento da exposição das Escrituras e que o teu Espírito Santo nos capacite para que isso se torne algo prático também, que glorifique o teu nome. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um momento de retomada. Acho que isso não é novidade para ninguém. A gente meio que parou a nossa vida por algum tempo, tanto na nossa rotina pessoal, quanto na igreja e, na verdade, em tudo. Acho que uma frase, tem igrejas que costumam definir, né? 2020, ano da bênção. Aí Deus mostrou para essa galera que não era tanto assim o ano da bênção, que veio a pandemia. Aí 2021, ano de não sei o que, não tem esses negócios assim. Se a gente fosse definir esse ano de 2022, seria talvez uma palavra utilizada, o ano da retomada, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo. Muita coisa mudou nesse período de pandemia. A gente teve que repensar muita coisa, muitas mudanças, muitas formas diferentes de enxergar o mesmo fato, e talvez o melhor exemplo para nos provar que muita coisa mudou seja o nosso próprio peso corporal, né? Fica tranquilo que até 10 quilos na pandemia é normal. Já consultei especialistas aí e disseram que esse é o padrão. Eu sofri muito no começo da pandemia, sempre subia na balança, ficava chateado, né? Olhava, até que um dia, eu vou contar um testemunho para vocês, meu nome é Sávio, eu sou a CBM. Um dia eu me cansei disso e falei: não, agora as coisas vão mudar, não aguento mais tanto sofrimento, vou tomar uma atitude drástica e eu estou vendendo a balança. Se você quiser comprar, me procura no final do culto que a gente vai resolver isso fácil. Algumas coisas mudaram de fato com a pandemia, outras coisas continuaram do jeito que sempre foram, mas assumiram uma roupagem diferente.
Você não deixou de trabalhar, você não deixou de estudar, mas muita coisa foi assumindo uma nova característica. Um trabalho que antes era 100% presencial, agora você tem a opção de estar reunido por meio de aplicativos. As crianças deixaram de estudar presencialmente e ficaram frequentando aula por meio de aplicativos, algumas delas, né, obviamente. Essas coisas foram assumindo uma nova forma. Esses dias eu estava jogando futebol com os amigos, e aí quando eu me sentei do lado de fora, tinha 3 celulares ligados, com aula de faculdade acontecendo. Não sei se você já viu isso. Os 3, obviamente, estavam jogando, um de direito e 2 de administração. Ou seja, uma das coisas que mudou com a pandemia é que mesmo quando o teu time perde no futebol, você tem a oportunidade de aprender coisas novas. Eu saí de casa para jogar futebol e voltei trazendo mais conhecimento, porque os celulares estavam do meu lado e aquelas aulas sendo dadas ali. Na verdade, isso não mudou. O mesmo pessoal que mocegava no trabalho continua fazendo a mesma coisa online. O mesmo pessoal, a mesma pessoa que fingia prestar atenção nas aulas, é a pessoa que vai entrar ali, desligar a câmera e deixar as coisas acontecendo e jogando futebol, esquecendo da vida. Se você faz isso, queria orar com você no final, te ungir com óleo de peroba para a tua cara de pau e que Deus mude o seu coração. Falando em pandemia e em mudanças trazidas com ela, era muito comum também nós ouvirmos e até mesmo falarmos que a pandemia teria o poder de nos tornar pessoas melhores. Que uma situação de sofrimento extremo, uma situação de apreensão coletiva, haveria de revelar o que há de melhor em nós no que diz respeito à nossa humanidade. Pode ser que isso faça algum sentido, porque de fato nós repensamos algumas coisas, passamos a ver algumas coisas de modo diferente, mas a gente está caminhando ainda para o final da pandemia. A gente nem terminou de experimentar isso. E enquanto humanidade nós já estamos enfrentando uma guerra em grandes proporções. Isso nos faz refletir que talvez não haja um fator externo assim que seja capaz de extrair o melhor de nós. Eu tendo a pensar que as mudanças significativas e verdadeiras, elas acontecem de dentro para fora, conforme Paulo escreve para os romanos, dizendo: rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudanças verdadeiras, mudanças significativas, acontecem de dentro para fora. Não é uma transição de estereótipo, é uma mudança e uma renovação de mente realmente. Essa semana eu vi um vídeo do pastor Matt Chandler, onde ele diz que o que o sofrimento faz, na verdade, é expor e nos ajudar a identificar quem são os nossos ídolos. O que o sofrimento faz, na verdade, é nos mostrar quem está no comando das nossas vidas, quem é que domina as nossas emoções e os nossos afetos. As situações extremas, na verdade, elas revelam quem nós somos de fato, porque quando nós estamos sofrendo, é muito mais difícil fingir, é muito mais difícil assumir um personagem, viver uma pessoa que você não é, porque o sofrimento ele tem poder de revelar quem você é de fato. A proposta dessa série é falar sobre as sentenças proferidas por Jesus, e hoje nós chegamos a essa sentença onde há no texto que nós lemos 3 homens enfrentando uma situação de sofrimento extremo. 3 homens condenados à morte, 3 homens condenados à morte por crucificação, 2 deles recebendo uma pena merecida pelos seus crimes, e entre esses 2 homens, um homem inocente que é Jesus. Eu queria pensar com você o que faz desses 2 homens ao lado de Jesus, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Qual é a grande diferença entre eles? Porque a gente acabou de ler o texto e a gente percebeu que eles têm posturas totalmente diferentes. Eu queria pensar com você sobre isso porque eles estão exatamente no mesmo contexto. Eles estão no mesmo cenário, são 2 homens com a mesma condenação, são 2 infratores da lei, são 2 criminosos. Entre eles está o mesmo Jesus,
mas esses homens demonstram posturas totalmente diferentes. Sobre isso que eu queria conversar com você, porque, na verdade, a visão que eles têm sobre Jesus, quem é Jesus para eles, vai moldar a reação deles, que é o que nós lemos nesse texto, e isso determina o destino eterno desses homens. O texto que nós lemos, ele é bem simples de entender. Na verdade, não há uma grande verdade sendo apresentada aqui, não é o discurso que a gente tem que interpretar, é uma narração, uma narrativa, onde o escritor, o evangelista, ele está descrevendo o que estava acontecendo naquele momento. Ele diz que Jesus está na cruz, tem um criminoso do seu lado direito, tem um criminoso do seu lado esquerdo, e eles apresentam essas posturas totalmente diferentes. No verso 38, ele vai dar uma descrição desse cenário, quando ele diz que na crucificação havia uma inscrição acima dele que dizia: "Este é o Rei dos Judeus". Colocaram uma placa para zombar de quem Jesus dizia ser. Colocaram uma placa para zombar, assim como colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, porque ele se afirmava como sendo o rei, e as pessoas, para zombarem disso, colocaram esse tipo de inscrição, estavam tentando, em certo sentido, ridicularizar Jesus. E o evangelista vai apresentar isso no verso 38, e logo no verso seguinte, ele vai nos mostrar a postura do primeiro criminoso, no verso 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: "Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também." Um homem que está ao lado de Jesus, condenado, recebendo um castigo justo pelos seus pecados, e o que ele faz é também começar a zombar e colocar em dúvida a identidade de Jesus, de acordo com as suas próprias expectativas. No começo do ministério de Jesus, logo depois de ser batizado por João, a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4, que ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E se você conhece esse texto, você vai se lembrar que o diabo se aproxima de Jesus exatamente colocando em dúvida a sua identidade. Se você é de fato o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. A proposta não era dizer para Jesus assim: "Resolve o problema da tua fome". A proposta era lançar essa dúvida e colocar em xeque a identidade de Jesus e quem ele é de fato. Do mesmo modo que o diabo se apresenta falando: "Se você é de fato o Filho de Deus", colocando em dúvida a palavra de Deus, a sua afirmação sobre quem Jesus é, a sua missão, a sua identidade, o seu propósito, o que é algo que também não é novo e não é original, porque desde o Gênesis, na tentação, a estratégia da serpente é exatamente colocar em dúvida a palavra de Deus. Foi isso que Deus disse. Se você comesse, você morreria. É de fato isso que Deus disse para você. Essas coisas, elas são muito sutis. O diabo, ele não vem afirmando, dizendo para Jesus: "Você não é". A serpente não diz para Adão: "Deus não disse isso". Normalmente são coisas sutis, lançando dúvida, fazendo com que ele questione de fato quem ele é. E o que eu acho mais curioso disso tudo é que nós olhamos essa postura desse criminoso que está replicando uma estratégia usada pelo diabo na tentação, e nós condenamos isso de imediato. Quem esse homem acha que é para questionar a identidade de Jesus desse modo? Mas se a gente não toma cuidado, essa postura pode refletir a nossa postura também, por vezes. Essa semana eu fiz até uma postagem sobre isso, porque para mim essa história e esse versículo que falam sobre esse criminoso, na verdade, relatam mais do que um homem zombando de Jesus. Por trás da sua argumentação há uma lógica, e essa lógica reflete um falso entendimento do Evangelho. O que me faz pensar, olhando para a postura desse homem, é exatamente o seguinte: a lógica dele é exatamente essa. Bom, se Jesus é o Cristo, se Jesus é o Messias, se Jesus é o ungido de Deus, ele vai me tirar daqui. E ele fala para Jesus exatamente isso: se você é o Cristo, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Pela sua lógica, pela sua argumentação, se Jesus é o Cristo, ele vai fazer o que eu quero. Se Jesus não é o Cristo, não tem problema nenhum, eu ofendi um homem comum e está tudo certo. Na lógica desse homem, só há duas opções: ou Jesus faz o que eu quero, ou ele não é quem ele diz ser.
E aqui a gente começa a pensar na nossa própria caminhada cristã e refletir que pode ser que em algum momento da sua jornada você tenha replicado exatamente esse tipo de atitude. Condicionar quem Jesus é às tuas próprias expectativas. Se Jesus não fizer o que eu quero, Ele não vai ser Senhor sobre a minha vida. Se Jesus não me der exatamente o que eu estou pedindo, o que eu estou imaginando, planejando, eu também não me submeto a Ele em outras áreas da vida. Nós começamos a fazer essa troca, nós começamos a fazer essa barganha, o que para nós é uma atitude condenável desse criminoso, por vezes reflete a nossa postura na nossa caminhada cristã. Quem é Jesus para você? Ele é um meio para você alcançar o que você sempre quis? Jesus é simplesmente alguém que tem todo o poder e você consegue comprá-lo, barganhar com ele, por meio da tua oferta, da tua frequência na igreja, de modo que alguns entendem que ele é até mesmo obrigado a fazer o que você quer. Quem é Jesus para você? É esse homem? Eu acho que se você acha que esse é Jesus, é muito provável que você esteja adorando o Jesus errado. Eu acho que o teu Deus pode ser o gênio da lâmpada, que é aquele que você esfrega, faz o pedido e ele atende o seu pedido, porque você é senhor desse gênio. Eu queria te lembrar que quem é senhor e soberano não é você. Parece uma verdade muito óbvia, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai caminhando na nossa existência, na nossa vida cristã, e a gente vai invertendo a lógica das coisas e refletindo a postura exata desse homem. Duas opções para Jesus. Ou ele faz o que eu quero e me tira da cruz, ou ele não é de fato o Filho de Deus. Parece um insulto, na verdade é um insulto, mas o cuidado que a gente tem que tomar e analisar é se por vezes nós também não vivemos sob essa mesma ótica. Quando queremos obrigar Deus a agir do modo que nós imaginamos que Ele tem que agir e condicionamos o senhorio dEle em nossas vidas a isso, estamos replicando a postura desse primeiro criminoso. Se submeter a Jesus somente no que você concorda com o que Ele faz e exige, é uma postura exatamente igual à postura desse homem. Jesus só é o Cristo se me tirar da cruz. E às vezes as suas orações são isso. Jesus só é Senhor para você se Ele te der o emprego dos seus sonhos. Jesus só é o dono da sua existência se você for aprovado num concurso público. Jesus só é o rei da tua vida, da tua família, se você tiver estabilidade financeira. Jesus só é o Senhor dos senhores, se você conseguir se casar. Nós condicionamos, às vezes, quem é Jesus, a sua identidade, a sua missão e o seu propósito, às expectativas que nós mesmos criamos sobre quem Ele é. E Ele não está nem aí para as suas expectativas. Desculpa ser honesto com você, desculpa ser sincero, mas Jesus é quem Ele diz ser, independente do que você pense sobre isso. A vida de Jesus, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, nos lembram o tempo inteiro que Deus faz aquilo que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele não depende da sua aprovação para absolutamente nada. A vida de Jesus é uma lembrança disso constante, porque as pessoas tinham expectativas sobre Ele. Esperavam, por exemplo, que Ele nascesse num palácio. E aí Jesus vem frustrando ele já nasce frustrando expectativas. Ele nasce numa estrebaria, numa manjedoura, num lugar que não era sequer um lugar habitável para um ser humano, e é ali que ele nasce. E as pessoas tinham expectativas sobre o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, aquele que viria para libertar o seu povo, e eles esperavam que o auge da manifestação da glória de Deus fosse um momento quase que uma cena de filme, uma libertação política do domínio do império. E o auge da revelação da glória de Deus é quando Jesus está pendurado numa cruz, quando Ele está morrendo. O colocam num túmulo. Mais uma vez o homem está tentando determinar um lugar para Jesus estar. Mas o túmulo também não pôde detê-lo, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, independente do que você pense sobre isso. Agindo do jeito que você espera ou não, Jesus é quem Ele diz ser. Atendendo às suas expectativas e agindo de acordo com o teu planejamento ou não, a identidade de Jesus não está condicionada
as tuas expectativas sobre quem Ele é. Ele é Deus e ponto. Resumindo, não viva replicando a atitude e a postura desse primeiro criminoso. Porque pode ser que você diga, eu não zombo de Jesus de modo deliberado como esse homem fez. Mas se você duvida da identidade do Jesus revelado nas Escrituras, pelo simples fato de ele não agir conforme você espera, você está agindo exatamente igual a esse homem. Graças a Deus, quando a gente olha para esse texto, nós notamos também uma postura diferente, que tem a nos ensinar, que é exatamente a postura de um outro criminoso. Não sei como isso mexe com o teu ego, mas um criminoso tem muito a te ensinar hoje à noite sobre o que você precisa aprender e ser relembrado no que diz respeito à sua relação com Deus. Versos 40 a 42. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Esse segundo criminoso foi justificado. Esse segundo criminoso foi perdoado por Jesus e recebeu a vida eterna. Mas ele era um criminoso tanto quanto o outro. Ele era um homem bom? Não era. Ele era um homem religioso? Também não. Um homem justo? A resposta para todas essas perguntas é não. Ele era exatamente o que o outro era também, um criminoso. Dois homens, dois criminosos, no mesmo cenário. O que faz com que um seja salvo e o outro seja condenado? Exatamente a diferença de postura entre eles. E, de novo, a postura desses homens. Lembra que eu falei que situações extremas não nos permitem fingir? Nós somos mais sinceros quando nós vivemos sofrimentos extremos. Esses homens estão também pendurados em uma cruz à beira da morte. Eles não conseguem assumir um personagem. Eles estão com a sua postura revelando exatamente o que eles acreditam. E a forma como eles enxergam Jesus molda a postura desses homens. O primeiro dos criminosos via em Jesus simplesmente a última esperança para tirá-lo da cruz. É um modo utilitarista de enxergar para Jesus. É um modo de olhar para Jesus e pensar como ele pode atender as minhas necessidades, como ele pode simplesmente fazer o que eu quero. A postura desse homem reflete exatamente isso. O segundo não. O segundo tem muito a nos ensinar. Se o primeiro ladrão, o primeiro criminoso, representa os que não são salvos, porque não confiam em Jesus como Salvador, porque pensam em Jesus apenas como um meio para alcançar os seus fins pessoais, o segundo criminoso nos ensina e muito por meio dessas palavras proferidas. Ele começa no verso 40, por exemplo, partindo do pressuposto do temor a Deus. Um homem criminoso, o outro está zombando, o outro está tentando colocar em xeque a identidade de Jesus. Se você é o Cristo de fato, desce daí, salva a gente também. E esse outro homem vai dizer para o outro o seguinte: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. É interessante, Provérbios vai dizer para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que esse homem demonstra por meio da sua postura e da sua atitude é exatamente essa sabedoria, uma sabedoria que não vem sequer dele, mas é dom do próprio Deus. Ele começa o seu discurso reconhecendo que Jesus é o próprio Deus. O que as autoridades religiosas não reconheciam. O que alguns dos seguidores de Jesus e dos seus discípulos tinham dificuldade em afirmar, esse homem está afirmando quando ele diz assim: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, ou seja, nós estamos sob a mesma sentença do próprio Deus. O que ele quer dizer com isso? Esse homem que está entre nós é de fato o próprio Deus. As pessoas zombavam de Jesus, colocavam em xeque a sua identidade, e esse homem reconhece de modo imediato que Jesus é o próprio Deus. E você? Quem é Jesus para você? Você teme a Deus a esse ponto? Você o obedece, o considera nas decisões que você toma? Você considera quem é Deus nas escolhas importantes que você faz na sua vida?
Ou Deus para você é aquele que você age do jeito que você quer, quando as coisas dão errado, Ele é obrigado a consertar a bagunça que você criou. Para muita gente, Deus é isso. Um resolvedor de problemas que eu mesmo crio. Você teme a Deus de fato? Você o respeita e o reverencia como Deus e Senhor sobre toda a tua existência, ou Ele é para você um meio para você alcançar as tuas realizações e projetos pessoais? A partir do verso seguinte, esse homem nos mostra verdades que com certeza lhe foram reveladas por meio do Espírito Santo, porque um homem natural não consegue enxergar essas coisas. Leia comigo o verso 41. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Esse homem reconhece o seu próprio pecado. O castigo que eles estão recebendo é um castigo justo. A punição que eles estão recebendo é uma punição merecida diante da vida de crimes que esses homens haviam praticado. Ele se reconhece nesse momento como culpado. Ele não tenta convencer Jesus de que ele era ladrão porque não tinha outra opção na vida. Ele não usa esse momento para tentar se justificar, apresentar desculpas, tentar argumentar, tentar olhar para si e procurar um resquício de bondade que pudesse agradar a Deus. Absolutamente não. O que ele faz é se reconhecer como sendo um pecador. E como isso é difícil para nós, porque nós amamos a justiça própria. Nós não suportamos a ideia de ficar devendo alguma coisa, nem mesmo para Deus. Nós queremos pagar, fazer por merecer de algum modo. E esse criminoso nos lembra que a graça de Deus não é uma recompensa para quem é justo. A graça de Deus é um presente para quem se reconhece como sendo um pecador. Conhecer a graça de Deus não é ser coroado como resultado dos teus esforços e méritos. Conhecer a graça de Deus é o que esse homem conheceu nesse momento, quando ele se reconhece como sendo um pecador. Ele não se justifica, ele diz para o outro: nós estamos sendo punidos com justiça. O salário do pecado é a morte. Todos nós, enquanto pecadores, se somos punidos, se experimentamos a morte, não há absolutamente nada de injusto nisso, porque somos pecadores. Porque o resultado do pecado é a morte. Todos nós precisamos aprender com esse criminoso, que quando somos punidos, nós somos punidos com justiça. Não me lembro quem, se não me engano, é o Keller ou o Piper, um dos dois, que diz que às vezes nós perguntamos para Deus assim: por que comigo quando as coisas vão mal? Na verdade, nós deveríamos fazer essa pergunta quando as coisas vão bem. Perguntar para Deus por que isso está acontecendo comigo quando está tudo dando errado. Partimos da ideia de que nós somos pessoas boas e não merecemos o mal. A lógica é exatamente inversa. Por que comigo, Senhor, quando as coisas vão bem? Porque eu sei que eu não mereço, porque eu sou pecador. Conhecer isso é desfrutar desse presente que é a graça de Deus, que só pode ser experimentada por alguém que se reconhece como um pecador. O ser cristão não tem a ver com uma postura de perfeição, de ausência de pecado, muito pelo contrário. Você só é cristão porque você sabe que você mesmo é incapaz. Você só se torna cristão, você só crê em Cristo quando você entende que pelos seus próprios méritos você não pode ser salvo, você é incapaz de se salvar por si mesmo. O evangelho da gloriosa graça de Jesus é exatamente essa boa notícia. Que para a gente pecador é incapaz, que se reconhece como tal. A graça de Deus, ela se manifesta e se manifestou na vida desse homem pendurado numa cruz, no final já da sua vida. Ele segue no verso 41, e outra verdade é dita por esse homem, quando ele fala o seguinte: mas esse homem, comparando Jesus com a vida deles dois, nós estamos sendo punidos com justiça, estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Ele reconhece ao mesmo tempo o seu pecado e ele afirma também a santidade de Jesus. Ele já tinha dito que Jesus é Deus e nesse momento ele afirma que ele é santo, ou seja, ele não cometeu crime ou mal algum. Somente o Espírito Santo de Deus, irmãos, pode abrir os nossos olhos e nos revelar essas verdades. Precisamos temer a Deus porque Ele é santo,
Por outro lado, o Espírito Santo nos mostra também quem nós somos, e nós somos pecadores e injustos. Quando nossos olhos são abertos para essas duas realidades, ou nós nos desesperamos, ou nós nos apropriamos por meio da fé da mensagem do Evangelho. Quando Isaías é chamado por Deus, em Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí ele cita lá que havia anjos, para um lado, para o outro, com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, com 2 voavam, e eles diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele viu a santidade de Deus. Logo em seguida, o que ele faz? Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele percebe quem ele é. Exatamente como esse ladrão. Jesus é santo e eu sou pecador. Como é que eu reajo a isso? Isaías reagiu do modo como nós reagiríamos naturalmente. Ai de mim, eu estou perecendo, eu estou perdido, não tem esperança para mim. Há um Deus que é santo, acima de todas as coisas, supremo, e eu sou pecador. Eu não mereço absolutamente nada de bom da parte de Deus. Isso naturalmente nos levaria ao desespero. Nós não temos santidade em nós sequer para nos apresentarmos diante de Deus, quanto mais para merecermos algo dele. E é exatamente por isso que a palavra evangelho significa boas notícias. Pelo fato de que Jesus viveu uma vida perfeita e morreu no nosso lugar, nós somos aceitos por Deus por causa da fé que nós depositamos nos méritos de Jesus. Não tem a ver com a sua capacidade de obedecer, de ser um bom cidadão, de ser alguém reconhecidamente como uma pessoa boa. Tem a ver com Cristo ter vivido uma vida perfeita, agradado a Deus de forma plena. E se você confia na justiça de Cristo, você é recebido na família de Deus e é aceito tão somente por meio da fé. Viveu a vida perfeita, morreu assumindo a nossa condenação, e a prova final e definitiva de que ele viveu de modo perfeito é exatamente a sua ressurreição. O salário do pecado é a morte. Se Jesus fosse derrotado pela morte, seria uma prova de que ele foi tão pecador quanto qualquer um de nós. Quando ele vence a morte, quando ele ressuscita, o que ele está fazendo com esse ato é nos mostrando para todos, para as potestades, para os principados, para o inimigo, mostrando para absolutamente todos que ele viveu uma vida perfeita, porque nem a morte foi capaz de detê-lo. Se a morte é o resultado para aqueles que pecam, Jesus venceu a morte e ele é maior que ela, ele viveu uma vida perfeita, o sacrifício foi aceito por Deus e nós somos aceitos por Deus também, por crermos no que ele fez por nós. Por meio da fé, nós nos apropriamos da justiça de Cristo. A nossa relação com Deus, que havia sido quebrada por causa do pecado desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ela é restabelecida por meio de Jesus. Primeira verdade, Deus é santo. Segunda verdade, nós somos pecadores. Ou nos desesperamos, ou confiamos na justiça de Cristo, que nos é apresentada por meio do Evangelho, que nos mostra que, embora pecadores, nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé que nós depositamos nele. É o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem creu nisso. Esse homem compreendeu que ele era um pecador e, ao mesmo tempo, compreendeu que Jesus é santo. Ele poderia se desesperar com isso, mas ele clama por um Salvador e é isso que também nos ensina. Quando ele confronta essas duas verdades, olha o que ele faz no verso 42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele percebe a santidade de Deus e a sua pecaminosidade, imediatamente ele clama por um Salvador. Eu não consigo por mim mesmo, mas eu preciso de alguém que me salve. Eu necessito desesperadamente de um Salvador. Esse homem, ao se perceber pecador e ao perceber a santidade de Deus, ele estava o tempo todo conversando com o outro ladrão, olhando para Jesus, falando sobre Jesus.
Ele olhava para o lado e via em Jesus um homem que estava morrendo com ele. Quando seus olhos são abertos pelo Espírito Santo, quando ele percebe que Deus é santo e ele é pecador, e ele clama por um Salvador, ele vê em Jesus alguém que está morrendo com ele, mas ele vê em Jesus alguém que está morrendo por ele também. Por meio da fé, nós nos apropriamos pela obra de Cristo na cruz, e esse homem faz isso vendo essa obra acontecer em tempo real. Ele ainda não se considera digno de herdar a salvação, mas ele pede que seja ao menos lembrado por Jesus. A postura desses dois homens nos ensinam demais. Uma delas, o que não fazer. Perceber em Jesus alguém que pode só realizar os meus sonhos e colocar em xeque a identidade, a missão e o propósito dele por não atender às minhas expectativas. Se essa é a tua relação com Deus até hoje, hoje é uma oportunidade boa para você repensar, pedir perdão a Ele, se arrepender e iniciar uma nova caminhada entendendo quem Ele é. Não a partir do que você imagine, espere ou tenha expectativas e planejamentos, mas a partir de quem Ele é, de quem Ele diz ser, de quem as Escrituras nos revelam sobre o próprio Jesus. O outro nos ensina o que nós devemos fazer. Reconhecer o nosso pecado, afirmar a santidade de Jesus. E quando confrontamos essas duas verdades, não nos desesperamos, porque confiamos na justiça de Cristo, que é atribuída a nós por meio da fé. Essa é a boa notícia do Evangelho. Mas o texto segue, e o texto nos traz também a resposta de Jesus diante dessas posturas. E a gente vê no verso 43 exatamente a frase que nós temos como tema hoje, que é Jesus lhe respondendo: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa é a segunda sentença proferida por Jesus já crucificado. Na semana passada nós falamos sobre o pedido de perdão que Jesus faz pelos que estavam o colocando naquela situação. E hoje, nesse texto lido, nesse versículo, nós percebemos Jesus fazendo uma afirmação segura de que esse homem seria salvo. Eu não sei você, mas eu acho curioso pensar que de tantos heróis que nós temos na Bíblia, tantos exemplos que a gente tem em algumas situações, é curioso pensar que se tem uma pessoa na Bíblia que nós podemos afirmar categoricamente que está salvo, é esse criminoso. Porque ele ouviu essa afirmação do próprio Jesus. A sua salvação se deu porque os seus olhos foram abertos, ele enxergou o quanto ele é pecador, ele enxerga quem é Jesus, e como consequência disso, ele clama a Jesus por salvação. O outro arrogante, zombador, utilitarista, foi simplesmente condenado. A grande notícia para nós, irmãos, é que o mesmo sacrifício que salvou esse homem à beira da morte, é o mesmo que nos salva hoje também. Ele não vive muito mais depois de ser encontrado pela graça de Deus, ele já está pendurado numa cruz, ele morre logo em seguida, mas ele, ainda que por breves momentos, desfruta dessa segurança de saber que estaria com Cristo por toda a eternidade. Essa mesma segurança também nos é garantida, porque nós somos salvos do mesmo modo que Ele. Porque sabemos que somos pecadores, sabemos que Deus é santo, clamamos por um Salvador, e quando fazemos isso, somos abraçados pela mesma graça que salvou esse homem diante da morte. É a mesma graça que te salvou e que tem te preservado e que tem trazido para você essa segurança por toda a sua vida. Nós podemos viver tranquilos, porque essa mesma segurança se dá porque a nossa salvação, assim como a dele, não se baseia em quem ele era. A sua salvação não se baseia em quem você é, na sua capacidade de obedecer, na sua reputação, mas na sua fé depositada na graça de Deus, esse presente que é dado para quem se reconhece como incapaz. Nós nos apropriamos disso quando nos reconhecemos pecadores e clamamos por um Salvador. Você pode dizer, quanto a ele, sim. A segurança dele eu entendo. Ele foi salvo, ele ouviu essas palavras do próprio Jesus, mas e quanto a nós? Quanto a nós também. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 10, versos 25 a 30. Jesus está fazendo uma afirmação sobre aqueles que creem nele, as suas ovelhas.
Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. A nossa segurança se dá porque Deus é maior do que todos, logo, absolutamente ninguém poderá arrancar-nos das suas mãos. Se cremos em Jesus, nós somos suas ovelhas, e não tem nada maior do que o Deus que nos sustenta, portanto, podemos viver tranquilos, podemos viver seguros, que a nossa salvação não se baseia no que nós fazemos, a nossa salvação não se baseia em como nós respondemos ao entendimento do Evangelho, a nossa salvação se baseia no que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Portanto, podemos afirmar que somos salvos, podemos confiar nisso, podemos viver tranquilos e seguros, porque não depende de quem nós somos, depende de quem Deus é. Essa é a resposta de Jesus para o homem que se reconhece como incapaz. E eu queria partir para concluir, te perguntando onde você está representado nessas duas posturas. Essa postura, na verdade, é reflexo de como você enxerga Jesus. Ele é para você o teu Salvador, um Deus que é santo e que você, sendo pecador, Ele pode estender a justiça dele a você por meio da fé? Ou Ele é alguém que pode realizar os teus sonhos, anseios e realizações pessoais? Tem uma banda de rock que eu gosto um pouco, que eles têm uma música falando sobre esse cenário da crucificação, e eles dizem o seguinte, no final da música: eu fecho os meus olhos e penso sobre o Calvário. Eu o vejo acontecendo bem na minha frente. 2 criminosos estão lá, um de cada lado. Um proferiu insultos e o outro creu. Qual deles sou eu? Queria que você refletisse sobre isso. Um deles foi condenado, o outro foi salvo, baseado nessa afirmação dita pelo próprio Jesus. E você que está aqui hoje, qual dessas duas posturas te representa melhor? Se você é alguém que ainda não creu, não confessou Jesus como seu Salvador e Senhor, não perca a oportunidade. Nós não costumamos fazer apelos aqui na igreja, chamar pessoas à frente para isso, mas eu queria te encorajar. No final do culto que você me procura, eu queria conversar contigo, eu queria orar com você sobre isso. Se você é alguém que diz crer em Jesus, mas tem enxergado em Jesus apenas alguém que pode realizar os teus propósitos, anseios e planejamentos, é tempo de rever essa postura também e aprender com um criminoso. Um criminoso que tem os olhos abertos, que reconhece que Deus é santo e que ele é pecador, e como consequência disso ele não se desespera, mas ele clama por um Salvador, e o mesmo Jesus que o salva é quem te salva também, se você se reconhece como incapaz e pede a Ele para que você seja salvo. E você que já crê em Cristo, você que já o tem como Senhor da sua vida e da sua existência, que você siga a tua caminhada cristã seguro, certo da tua salvação, porque ela não se fundamenta nos teus méritos, na tua capacidade, mas na graça de Deus e no que Ele diz a seu respeito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão, porque o meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Quero chamar a banda aqui à frente. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você refletisse sobre isso, sobre qual dessas posturas te representa, que você não tomasse decisões movidas por emoção, pelo calor do momento, mas que você refletisse de fato, e eu quero te desafiar a assumir novos compromissos diante de Deus, de viver uma vida diferente, de viver uma vida que seja em resposta a essa mensagem do Evangelho, que esse homem entendeu olhando para a cruz do lado, e que a gente consegue entender hoje abrindo as Escrituras e meditando sobre elas.
Eu oro para que você desfrute dessa segurança. Segurança essa que está firmada em quem Jesus é e no que Ele fez no seu sacrifício. Essa música fala sobre isso. Eu não coloco a minha fé em outra coisa que não seja na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do nosso Redentor. É isso que nos traz segurança. Segurança essa que é resultado de depositarmos a nossa fé na graça de Jesus e no seu sacrifício. Essa mensagem é a mensagem que nos salva e nos mantém seguros até o dia em que Ele voltar, onde nos alegraremos eternamente na presença de Jesus, junto com tantos outros salvos, e a gente também vai cantar sobre isso. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, João Batista, Barnabé, Paulo, Timóteo. Tenho certeza que cada um de vocês também vai ter uma lista de amigos, de familiares que já estão com o Senhor e nós nos reuniremos de novo na glória. Mas eu queria que você se lembrasse que no meio dessa multidão de santos, nós veremos um homem que foi reconhecido durante a sua vida por ser um ladrão, mas que foi salvo no último momento, porque assim como todos esses outros que eu citei, ele confiou nos méritos do único que é capaz de nos salvar e de nos manter seguros por toda a eternidade, Jesus Cristo, o que era, que é e que há de vir, o que se revela a si mesmo por meio das Escrituras e não depende do que nós pensamos acerca dele. A palavra de hoje é segurança.